Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Estação IFB. Eu sou Priscila Vidor e hoje eu estou recebendo a psicopedagoga Viviane Guimarães. Bom, eu estou vestindo hoje uma blusa em tons claros, também com uma calça tons claros, tenho cabelos de altura média, castanhos, olhos castanhos também, e estou usando acessórios em prata. Bom dia, professora. Olá, Priscila. Olá a todos os nossos ouvintes que vão estar aqui com a gente. Eu sou Viviane, sou neurocientista, estou agora como vice-presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil, sou idealizadora, junto com a minha família, de um projeto que chama Mais Inclusão. Inclusive, eu estou aqui com a nossa blusa, né? E eu sou morena, tenho os cabelos curtos, encaracolados, meio avermelhados, tenho os olhos castanhos, uso óculos, estou com uma roupa preta e o meu sinal em libras é um V virado para os lábios com sorriso. Ai, muito legal. Bom, então, Viviane, né, você comentou aqui já para o pessoal que nos acompanha que você hoje está vice-presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil, mas você também é psicopedagoga, você tem vários outros projetos, e eu queria primeiro entender como que o autismo chegou na sua vida, né? E também que você fosse discorrendo um pouquinho como que foi a criação desse MOAB, né? Que a gente já ouve falar muito pela sigla, né? É verdade. O Moab é um movimento assim encantador. Eu entrei pelo Moab por conta do meu filho. O Caio hoje está com 23 anos. Inclusive, o Caio foi estudante do IFB. Nós tivemos a sorte dele ser sorteado. Ele fez o subsequente em eventos aqui no Campus Brasília. Ele amou o curso, pena que foi pela pandemia, então parte do curso dele foi online, né? Mas ele chegou a fazer um anozinho lá, então foi muito bom. E foi quando eu conheci o movimento, porque eu tenho um livro que eu esqueci de trazer, que chama Especialmente Azul, e eu queria fazer um lançamento. E aí liguei para o Moab, porque eu queria fazer o lançamento em um local que tivesse a ver com um tema. E aí o Fernando Cota, que é o nosso presidente de honra, me atendeu muito bem e me chamou, olha, vamos para uma reunião. E lá na reunião eu me encantei pelo movimento, né? Pela diversidade que tem. A nossa diretoria é formada por pessoas com autismo, é formado por pais de pessoas com autismo, por pessoas que simplesmente se encantaram com a causa, então psicólogas, professores, que não têm nenhuma pessoa com autismo na família. Então, eu acho que essa é a grande riqueza do movimento, da gente ter esses diversos olhares, porque eu acredito que a inclusão tem esse tripé. A gente precisa ter a escola, a família e os terapeutas juntos, falando a mesma linguagem, para que a gente realmente consiga fazer com que essa pessoa se desenvolva. E o Moab ele tem dois grandes braços. Um é o braço da conscientização, que momentos como esses, né, momentos que a gente vai nas escolas, conversa com as famílias. A gente tem um programa maravilhoso que chama Desabafo Autista, inclusive fiquem de olho nas nossas redes, porque a gente, pelo menos uma vez por mês, a gente junta um grupo de pessoas justamente para desabafar. Né, para falar dos seus problemas, para falar, então a gente leva pessoas que falam sobre determinada temática, então é muito bacana. E um segundo braço, que eu acho que até é o nosso braço mais forte, que é o braço dentro do legislativo. Então, leis como a Lei Berenice Piana, a Lei do Diagnóstico Precoce, a Lei Romário, a lei agora do autismo no censo, elas existem porque o Movimento Orgulho Autista Brasil foi para dentro do Congresso, brigou, gritou e disse da importância disso. Então, estou louca para receber esse resultado do censo, que sai todos e não sai o nosso. Mas, então, esses são os dois grandes braços que o Moab tem. Caramba, ele é um movimento imenso, realmente, Gigante. né? E ele tem uma permeabilidade muito grande, né? Se você prestar atenção, ele dentro do legislativo, né? Quantas pessoas e quantas organizações conseguem se fazer percebidas e ouvidas também, Sim, né? sim. Então, isso é muito bom. Mas antes a gente, né, debater mais um pouquinho sobre o assunto,
Você, enquanto especialista, né, e uma pessoa que convive em casa, né, com essa situação e hoje vice-presidente do Moab também, eu queria que você apresentasse para as pessoas como a gente pode definir o autismo, né? Que falamos em transtorno, falamos em espectro, perdão, e deficiência também. Mas o pessoal de casa, não sei se todo mundo tem esse conhecimento também. Sim. Bom, o autismo, ele é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Portanto, a pessoa nasce com autismo. Ela não pega autismo. Não existe uma vacina que a criança tome que dê o autismo. E nós temos 2 principais sinais, né? Aqui no Brasil, a gente usa a CID, que está agora na sua 11ª edição. A gente ouve falar muito do DSM-5, né? Que falando de uma maneira simples, é como se fosse um catálogo de todas as doenças mentais lá nos Estados Unidos. Mas deixa eu frisar, autismo não é doença, tá? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, marcado, de acordo agora com a CID-11, por 2 características principais. A primeira é um déficit na comunicação e na interação social. Antes, isso era separado. Então, era considerado uma tríade, né? Então, agora eles juntaram comunicação e interação. Por quê? Porque acredita-se que se você não se comunica, você não interage socialmente. E aí, a comunicação, ela não pode se limitar à fala. Sim. Né? Não é, ele não fala. Não, ele não consegue se comunicar de maneira nenhuma. Ele não consegue, por exemplo, usar um aplicativo que tem um PEX, né, que tem as figuras, a pessoa clica e aí o aplicativo fala. Ele não usa Libras. Né? Eles podem usar a Libras, a nossa segunda língua, né? A língua brasileira de sinais. Nós temos o português e a nossa segunda língua é a Libras. Então, ele pode se comunicar de alguma forma, né? Ele pode usar um teclado de um computador que ele digita e o aplicativo vai lá e fala o que ele quer. Então, ele não consegue se comunicar, ele tem essa dificuldade. Ou, às vezes, ele fala, mas ele não tem a intenção de se comunicar. Então, por exemplo, é uma pessoa que fica simplesmente repetindo uma frase de um filme o tempo todo, sem nenhum contexto, não tem nada a ver com aquilo que a gente está conversando. Ele fica repetindo uma música o tempo todo, e aí quando você tenta se comunicar com ele, ele não responde aquilo que você está perguntando, ele não te escuta, então há essa falta de interação. E a outra característica é a presença de comportamentos repetitivos, de interesses extremamente restritos. Então, essa pessoa ela só aceita sentar num determinado local, ela só aceita usar um determinado tipo de roupa, ela não aceita entrar por uma determinada porta, né? E tem um interesse muito intenso sobre um determinado assunto. Então, ela só quer falar sobre carros. Agora, não é só qualquer carro. Ela quer falar somente sobre os carros de Fórmula 1. Não serve eu falar sobre um outro tipo de carro de corrida. É o carro da Fórmula 1. Ela só aceita falar sobre dinossauros. Ela só aceita falar sobre o sistema solar. Então, é uma pessoa que tem realmente esse tipo de dificuldade. Então, a pessoa nasce com autismo. E esses sinais, eles estão presentes desde a mais tenra idade. E aí, às vezes, causa confusão, Priscila. Por quê? Porque é justamente nos primeiros anos de vida que as crianças tomam vacinas. E aí, coincide dela tomar uma determinada vacina e aí, a partir daí, ela apresentar algum desses comportamentos. Então, por isso que ainda há essa dificuldade de muitas famílias acharem, o meu filho pegou o autismo porque ele tomou determinada vacina. Isso é bem delicado também, né? Porque aí as vacinas elas já estão aí há muito tempo. O autismo, como, né, a gente percebe, especialmente hoje, né, que é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, né? Especialmente hoje e no decorrer do mês, a gente ouve falar muito sobre o autismo, mas também não tem muito daquela ideia, né, de que nível
a pessoa está com autismo, a pessoa, né, desenvolve ali, apresenta as características, Isso. e às vezes essas características também são mais brandas e passam desapercebidas, de certa forma, Isso. e causam um pouco de estranheza, né, no nosso dia a dia, né? Então, como eu comentei anteriormente, né, na nossa conversa em off, mas eu tenho percebido muito mais espaço chamando atenção para o assunto autismo, né? Então, em supermercados, em vagas de estacionamento, restaurantes, parques de diversão, enfim, né? Só que você estava me dizendo que isso tudo já existia, de certa forma, né? Porque a gente Sim. já tinha A lei, lei né, Berenice, protegida. a lei Berenice Piana, né, desde 2012, colocou a pessoa com autismo como uma pessoa com deficiência, né? E essa ideia foi ratificada pela Lei Brasileira de Inclusão, né? Então, ela também inseriu o autismo como uma pessoa com deficiência. Então, assim, aquele símbolo que a gente vê da pessoa com deficiência, que parece uma pessoa sentada numa cadeira de rodas, ela não se limita a uma pessoa que tenha uma deficiência de mobilidade. Isso serve para uma pessoa com uma deficiência visual, com uma deficiência auditiva, com uma pessoa com síndrome de Down, com uma pessoa com autismo. Mas o que acontece? Há ainda muito desconhecimento na nossa sociedade, infelizmente. Então, quando desce do carro, a pessoa para, a pessoa tem aquele papelzinho, né, autorizando, Identificando. dizendo, eu tenho neste automóvel uma pessoa com deficiência. Desce do carro pessoas normais, pessoas que você não consegue identificar visualmente que ela é uma pessoa com deficiência, acontece de muitas vezes essas pessoas serem atacadas. E nós que somos no movimento Orgulho Autista Brasil, a gente recebe inúmeras denúncias, inclusive de famílias que mostraram, olha, eu tenho uma pessoa com deficiência e foram atacadas por outras pessoas na rua que não aceitaram dela estar parada naquela vaga e precisar chamar a polícia. Então, isso realmente a gente vê que, apesar de ser uma lei que já tem bastante tempo, a gente ainda precisa falar sobre isso e mostrar que são pessoas que têm direitos. Não, com certeza, né? E aí, com relação a esses direitos e tudo, né? E para a gente ter essa identificação, né? De estar transportando alguém com autismo, quais são os caminhos que a pessoa tem que percorrer? No caso, eu enquanto mãe, ou enquanto amiga de uma mãe que tem uma criança, ou até por conhecidos, assim, né? Como que eu começo para chegar nessa identificação? Para você caracterizar que você tem uma pessoa com autismo, né? Assim, eu falo que existem 2 profissionais que são primordiais para isso, né? O primeiro é o pediatra, que é quem a gente leva o nosso bebê o tempo todo, pelo menos uma vez por mês, durante o primeiro ano, né? Os 2 anos a gente está sempre lá com eles. E os nossos pedagogos, que são aquelas pessoas que vão estar nas creches ou na educação infantil, né? Então, a gente são 2 profissionais que precisam muito ter esse conhecimento sobre os marcos do desenvolvimento, né? Porque, por exemplo, eu como mãe, o Caio teve um diagnóstico extremamente tardio, né? A gente fala da importância de ter o diagnóstico, a gente tem essa lei do diagnóstico precoce que fala da importância de ter o diagnóstico dos transtornos do neurodesenvolvimento até 18 meses, então é uma criança de 1 ano e meio, né? E apesar de eu ter notado os atrasos que o Caio teve, principalmente na fala, eu passei por 8 médicos e a gente ouve muito assim, não, mãezinha, sabe o que é? É que você está comparando o seu filho com outras crianças, cada um tem seu tempo. Claro que cada um tem seu tempo, mas tem o seu tempo dentro de um limite. Sim. Né? Então, a gente fala, uma criança vai andar de 10 meses a 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses. Não dá para uma criança não estar caminhando depois disso. Então, a gente tem crianças que andam, né? A minha filha, a gente brinca assim, a minha filha com 11 meses estava andando, ela foi para o aniversário dela de 1 ano andando. O meu filho estava com a bunda no chão. Né? Então, a gente brinca, a gente fala isso. Então, ele foi andar mais tarde. Então, a gente precisa ter essas características. Então, é importante
a escola alertar, né, os pediatras alertarem, e aí você tem 2 profissionais que realmente fecham esse diagnóstico e que dão direitos a essa pessoa, que é o neuropediatra e o psiquiatra. Um desses 2 são primordiais você procurar. Claro que ele vai ouvir outras pessoas, né? Vai ouvir o pediatra, vai ouvir, quem sabe, uma fono, se você está vendo, né, que essa Atraso na criança está com fala. atraso na fala. Porque, por exemplo, uma criança de 3 anos é uma criança que tem que estar falando tudo. Ela forma, com 2 anos, a criança está formando frases, né? Então, não dá para, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, a criança está falando 1, 2, 10 palavras. Não, ela já tem que estar falando fluentemente. Então, isso é importante, a gente. Então, ele vai procurar, ele vai ouvir a escola, ele vai ouvir a família. E o que acontece muito com a família, às vezes, a negação do diagnóstico, né? O pai fala, mas eu era assim. O meu pai era desse jeito, o meu irmão era assim, e olha como é que eu sou. Então, muitas vezes, quando a gente fala que a criança recebe o diagnóstico, a gente fala que a gente olha para cima, e aí você vê um pai, um tio, uma mãe, né, que não receber esse diagnóstico, por quê? Por falta de conhecimento. E a gente está tendo agora muitos diagnósticos de adultos. Então, isso está aumentando muito, né? A gente segue vários perfis e tem um perfil que eu gosto muito, que é da Tabata, Meu Mundo Atípico, né? O Fábio, do Out e Sincero, é muito bacana também. Porque fala assim, muitas vezes esse diagnóstico vem para a gente se perdoar. Porque, poxa, eu me achei burro, né? Eu me achei preguiçoso, eu me achei intolerante, eu me achei mal educado, né? E você vê que isso são características que o transtorno, como o próprio nome fala, ele traz um sofrimento. Então, não é eu não quero, muitas vezes eu não consigo, né? O meu cérebro não me permite fazer certas coisas. Então, muitas vezes, esse diagnóstico tardio vem para o perdão da própria pessoa. E é importante, né, que a gente, claro, aqui a gente está frisando muito na infância, né, nos primeiros anos de vida, que é onde a criança está realmente se desenvolvendo, perdão, mas é também importante um adulto, um adolescente, né, procurar se conhecer, porque a gente fala muito em terapia, né, em atividade física e tudo, mas a nossa exigência pessoal às vezes é muito grande e a gente não entende por que no trabalho ou às vezes no momento de descontração a gente não está agindo igual a todo mundo, né? Isso, eu estou Acontece assim, eu bastante. não quero, né? Eu não quero. Tem a hora do cafezinho, eu não quero participar disso, né? Tem a hora que a pessoa sai para um happy hour, não, eu não quero, eu quero ficar em casa, eu prefiro. Então, são pessoas que às vezes são muito chamadas. Aquele esquisito lá, olha, ele não fala com ninguém, ele passa e não dá bom dia, entendeu? Assim, não é a falta de educação, é realmente a pessoa não tem essa percepção, né, do social, ela tem essa dificuldade da interação social. Né? Então, muitas vezes a gente precisa, chega lá com a pessoa, oi, bom dia, tudo bem? Então, a gente também deve fazer, não só esperar que ele venha, a gente também precisa ter esse acolhimento. Então, a gente fala da importância da família também fazer isso. Não é chegar e dizer, abraça a tia, não, dá bom dia. Que às vezes o toque, né, o sensorial deles às vezes é muito forte. Então, eu não gosto do abraço, eu não quero abraçar. Então, você não precisa abraçar todo mundo, mas dá o bom dia. Então, a gente fala, passa pelo outro, dá o bom dia, conversa, entendeu? Então, esse tipo de coisa, a família precisa realmente ajudá-lo, porque a família é a primeira escola. Né? E aí, concordo 100%, e tem muito essa questão da negação dentro das famílias, né? De achar que não, que meu filho é assim mesmo, que ele tem um jeito diferente de interagir, aquela coisa toda, né? Então, você mesmo mencionou antes de a gente ir pelas beiradas, né? De comentar, mas será que isso, será que aquilo, para ir abraçando o próprio diagnóstico. E além da gente ter o diagnóstico em si, né? De saber, né, de se entender, de se perdoar, ele tem vários benefícios também, né? Além dessa questão de estar previsto na lei que a gente falou agora, de vaga especial para autista e tudo. A gente tem as cotas, né? Tem a questão de horário diferenciado para os pais também, né? No trabalho. Que é a Lei Romário que a gente tem, né? Então, assim, a Lei Romário trata do funcionário público federal. Mas muitos estados, por exemplo, eu sou do Amapá,
Então, lá no nosso estado, o governador, na época era o governador Valdez, foi colocado na Assembleia, pela então deputada Marília, e foi aprovado a lei do horário diferenciado. Então, o pai pode, por exemplo, fazer 6 horas, né, e não tem redução salarial. Porque, gente, é muito difícil, né, ficar a cargo só de um dos pais, é muito difícil. São muitas terapias que, às vezes, a criança, né, o jovem, o adulto necessita. Muitas vezes ele não dá conta de fazer isso, então ele tem dificuldade de dirigir, então ele vai precisar dos pais, apesar de ser uma pessoa maior de idade, ele vai precisar dos pais, ou os pais, que acaba ficando caro se você ficar usando o Uber o tempo todo. Ah, pode pegar o Uber, sim, mas vai sair isso de onde, né? Isso tudo é dinheiro. Então, às vezes o pai ter esse horário diferenciado auxilia muito, né? Um cuidar do outro, porque quando fica só um, fica muito pesado, né? E a importância da família abraçar também, né? As famílias, elas ficam muito sozinhas. Elas não são chamadas para as festas, né? Ninguém chega lá e se você está precisando de ajuda, né? Você quer... A gente tem também dentro do Moab um programa que chama Autismo e Família, que a nossa psicóloga disse assim, da quantidade de crianças que ela via que os pais se separavam, né? Por quê? Porque deixaram de ser um casal, passaram a ser 2 adultos que estavam tomando conta de uma criança. A vida do casal se foi. Não vou no cinema, não vou tomar um chopp junto, nós não vamos sair 10 minutinhos e passear de mão dadas, entendeu? Perdeu o carinho, por quê? Porque essa pessoa não consegue dormir sozinha, tem que dormir no meio dos pais. Então, assim, e a vida? E o convívio? Né? Então, a importância da gente como um todo, né? De estar junto com essas famílias, de auxiliar, de fazer com que essa família não se perca, porque normalmente a mãe fica sozinha. A gente tem muitas mães solo. Por quê? Não tem. E aí essa mãe deixa de trabalhar, porque vai deixar com quem o filho? O filho Sim. não consegue mais ficar na escola, ele não é recebido. Aqui em Brasília nós conseguimos continuar com os nossos centros de ensino, isso foi uma vitória daqui do DF, nós fomos literalmente para a rua para não fechar. Mas em 2008, quando foi criada a Política Nacional, né, da Educação Especial, fechou-se muitos dos centros. Então, onde que vão ficar essas pessoas? Dentro de casa, trancadas, porque eles não conseguem ser recebidos na escola. E a mãe tem que ficar o dia todo com eles. Então, recebe o BPC, que é baixíssimo, não dá para quase sobreviver, e essa família está sozinha. Por quê? Porque os vizinhos não toleram, é essa palavra que a gente tem. A gente recebe muitas vezes denúncia, às vezes a pessoa está no meio de uma crise e chama a polícia. Nossa. Porque a criança está gritando, porque o adulto está gritando, né? E nos falta muito políticas públicas para os adultos. A gente acha que faz 18 anos e, puf, o autismo some. Por exemplo, os nossos atendimentos aqui no CEAL, aqui no COMP, é até 18 anos. E aí depois vai para onde? Né? As terapias são fundamentais mesmo quando adultos. Né? A gente precisa de uma política voltada, não é só ter cota, mas uma política voltada para que realmente essa pessoa, além de entrar no trabalho, ela consiga permanecer. Então, fazer uma política de conscientização do mercado de trabalho, dos colegas de trabalho, uma política voltada para a moradia assistida. Né? Depois que eu me for, quem vai ficar com meu filho? É importante, né? Importante a gente pensar nisso, né? Assim, o Caio é grau 1, né? Grau de suporte 1, mas quantas famílias são grau de suporte 3? E a possibilidade desses pais irem antes dos filhos é muito grande. E eles vão para onde? Esse é um ponto bem delicado, né? Eu acho que não é de importância só a família, né? De entender e de saber lidar, mas a sociedade como um todo, né? De ter aquela questão da empatia, de procurar entender o porquê o outro está agindo daquela forma antes de condenar, né? Isso. E isso não se limita a transtornos, né?
neuropsicóticos, mas assim, a gente tem os casos de esquizofrenia, tem a questão da Sim, baixa mobilidade, enfim, várias coisas, né? Existe um contexto para aquilo com estar certeza, acontecendo, né? com A gente tem certeza. que julgar menos e procurar entender, né? Isso, Nessa questão da assistência, né, que os locais de trabalho também são importantes para, que é uma forma de sociabilizar também, né? Mas eu gostaria de mencionar também que dentro do IFB a gente tem os núcleos de apoio, né? Que é para as pessoas de necessidades especiais, né? isso. E a gente tem também assistência social. Então, quando chega um estudante, né, e ele se identifica enquanto autista ou a família apresenta ele, enfim, que nem todos, né, optam pelas cotas, é importante mencionar que dentro do IFB a gente, sempre que possível, a gente consegue acompanhar esse Isso. estudante de modo a socializá-lo e também, não só Isso. nisso, mas a gente busca sensibilizar os professores Isso. a entender e a compreender como que é o modo de vida, né, desse estudante nosso, né? Já presenciei casos de autismo em níveis diferentes, né, dentro de uma sala de aula e todo mundo convivendo. E o ensino, né, a forma de aprendizagem é diferente também, Sim. de acordo com o nível do autismo, né? Então, isso Isso. é bem importante, né? A gente, enquanto sociedade, a gente desenvolve também esse papel, né, de levantar a bandeira Com certeza. e antes de questionar o porquê que aconteceu, né? E lembrar também que não tem uma causa, não tem, até hoje em dia, né, não foi A gente não comprovada, sabe. né? Isso. De onde surge, por que surge, não tem a ver com, teve filho mais velho. Não, teve filho na idade saudável, no auge da fertilidade, Isso. e a criança nasceu. Acontece, né? Então, é importante. E deixa eu só fazer um parêntese, claro. falando como mãe de um estudante do Instituto Federal, né? O Caio fez o subsequente em eventos. Não sei se vocês sabem, mas uma das coisas que o IFB faz e que, assim, fantástico, é que não existe uma prova para você entrar no ensino técnico. É feito um sorteio, né? E isso é incrível. Não são todos os institutos federais que fazem isso, mas o IFB faz. E isso é muito bacana, porque aí você tem uma grande possibilidade de pessoas de baixa renda conseguirem entrar e estudar nessa escola maravilhosa, que tem um ensino incrível, a gente oportunizar para todo mundo a entrada num local que tem uma educação de excelência. Então, isso é muito bom. Então, eu tive essa experiência do NAPNE, né? Os núcleos, eles são muito bons, eles realmente dão um suporte muito grande e a importância de você, professor, procurar o NAPNE todas as vezes que você tiver alguma dúvida, né? Olha, eu estou notando um estudante que tem alguma dificuldade de aprendizagem. Esse estudante teve algum diagnóstico, né? O que a gente pode fazer junto? Então, o professor realmente fazer essa busca ativa, né, do NAPNE, para o NAPNE auxiliá-lo, não ficar simplesmente também, às vezes, esperando, né? Então, é importante esse acolhimento que o Instituto realmente faz, os professores realmente estão preparados, mas estudar sempre é bom, né? A gente sempre procurar saber um pouquinho mais e procurar auxiliar, né? Eu falo tem uma frase que o antigo reitor daqui, que é o professor Conciani, fala, e eu repito sempre, que nós, professores, nós somos transformadores de vidas, né? E quantas vezes a gente recebe um estudante, como você falou, né, que não teve um diagnóstico e que ouviu um monte de vezes de vários professores, de outros colegas, você é burro, você é preguiçoso, você não faz nada. Então, são esses estudantes que precisam do nosso acolhimento, né? Nós, como educadores, quem sabe se vai ser você que vai conseguir dar um caminho, mostrar que essa pessoa tem uma possibilidade, né? Que é isso que é importante, que nós do Mais Inclusão sempre fazemos também, né? A gente precisa olhar as potencialidades, quais são as qualidades que estudantes têm, né? O que ele já sabe, para a partir disso a gente conseguir inserir novos conhecimentos. Não, com certeza, né? E é assim que a gente vai, né, acrescentando na vida, não só da nossa, mas naquele que a gente está ajudando, transformando, né, a sociedade. Transformando a sociedade. E nessa ideia, né, de
de transformação também e de trazer quanto mais no início da vida, né? Esse diagnóstico, tanto que melhora, né, a qualidade de vida, tem aquele projeto de lei do deputado Eduardo da Fonte, né, de Isso. Pernambuco, que ele prevê a obrigatoriedade, né, da aplicação do MChat Isso. pelo SUS. Sim. Se você quiser falar de maneira bem breve, né, a gente sabe que ele já está andando muito bem esse projeto em vias de aprovação já, mas Isso. o que ele vai trazer de benefício real para a gente e quais as lacunas que ainda vão permanecer, né, mesmo com a lei. Como eu falei, a gente tem uma lei do diagnóstico precoce, né, que já prevê que faça o diagnóstico até os 18 meses, então ela é uma lei extremamente importante, mas essa lei do SUS, ela vai contribuir com todo esse processo, né? Agora, a gente volta um pouquinho naquilo que a gente estava conversando. A gente precisa dar a capacitação para esses profissionais que vão estar lá na ponta. Você imagine, eu passei por vários médicos aqui em Brasília. Então, vamos pensar nesse país continental que nós temos, né? O SUS é um programa maravilhoso, né, que deveria ser copiado internacionalmente. Você poder dar apoio à sociedade, o governo dar esse apoio, isso é super importante, mas a gente precisa pensar nesse profissional que vai estar lá na ponta, né? Só o MChat, às vezes, é pouco, né? Como a gente estava conversando em off antes, se eu fosse ticar o MChat no início da vida do Caio, provavelmente eu marcaria 1 ou 2 pontinhos só. Então, pode ser que ele não tivesse tido o diagnóstico, né? Porque a gente fala, o autista não olha no olho, ele não participa das festas da escola, muitas vezes ele não aceita o contato, ele não aceita mamar na mãe, né? O Caio não teve nada disso. Então, a gente precisa realmente, por isso, da importância também do médico estar junto. Então, muitas vezes o SUS é atendido, às vezes, por um enfermeiro, é atendido por um técnico. Então, precisa realmente fazer a capacitação disso tudo, né? Isso vai levar, claro, um tempo, mas esse é um projeto importante, realmente, que deve ser levado à frente, não só para o autismo, mas para todos os transtornos que a gente possa identificar o mais precocemente, para que as terapias ocorram, né? Porque só o diagnóstico também não adianta. Porque aqui, por exemplo, aqui em Brasília, nós temos uma fila de 3 anos para o diagnóstico. Caramba! Então, é muito tempo. E aí, depois do diagnóstico, o que eu faço? Para onde que eu vou? Né? Então, a gente precisa realmente pensar. E justamente num período que é tão importante, né, quando a gente estuda neurociência, do 0 aos 3 anos, que é quando o cérebro está aquela esponjinha, louco para aprender, louco para ver tudo, e eu não tenho diagnóstico, eu não tenho a terapia. Né? 0 a 6 é um dos principais, mas 0 a 3 é o ouro, né, para a gente poder fazer. Então, a gente precisa pensar no diagnóstico e aí depois, o que eu vou fazer? Quem que eu vou procurar? Né? Quais são as terapias que o SUS também vai poder oportunizar? É bem importante, não só para a criança, né, no caso, mas para a família prestar atenção nisso também, né? E procurar a própria terapia quando sentir necessidade, né? Para não se esquecer, né? Por si só. Priscila, eu falo que, assim, muitas vezes a terapia é mais importante para o casal, né, quando a gente pensa num psicólogo, do que exatamente para a criança, né? Porque a criança passa muito mais tempo com os pais. Então, se ela está sendo trabalhada, mas os pais também não estão, né? Vamos dizer, eu sou psicopedagoga, então se na minha clínica eu estiver trabalhando autonomia com eles, e chegar em casa, o pai com a mãe, derem comidinha na boca, amarrar o cadarço, arruma o material, escolhe o uniforme, dá o banho nessa criança, onde que vai ficar a autonomia? Então, essa família também precisa ser trabalhada. Então, vamos fazer, por exemplo, 3 vezes na semana a criança, 3 vezes no mês a criança e 1 vez a família, né, para a gente estar trabalhando junto. Ou então, pensando no SUS, enquanto essa mãe está lá esperando, né, essa criança sendo atendida, será que não dá também para um outro profissional atender essa família?
fazer essa escuta, né? Às vezes a família está tão angustiada, a família está tão agoniada, porque não tem o que essa pessoa precisa. Então, essa família está precisando ser escutada, né? E às vezes é um momento que, quem sabe, ela está lá esperando. Quem sabe a gente não consegue fazer um grupo de paz, não precisa ser só um para um. Faz um grupo de paz para que eles tenham esse bate-papo, né? Pô, essa ideia de grupo de paz, eu achei fantástica, É. porque é custo zero, né? É. E aquela ideia de fazerem trocas, né? E Com cada um certeza, trazendo sua isso, realidade. traz sua realidade, fala como é que está vivendo. Às vezes a ideia de um auxilia a família do outro, né? Uhum. Então é importante a gente estar junto. Nossa, muito bom. Acho que a gente conseguiu, né, pelo menos dar uma pincelada, né, na relevância desse assunto, em especial pelo dia de hoje, mas para todo sempre, né, Sim. para abrir os olhos, os ouvidos, né, e prestar atenção na criança dentro de casa, ou no nosso afilhado, no sobrinho, enfim, né, Isso. e às vezes até para entender um pouco mais aquele adolescente ou adulto que a gente coloca dentro da caixinha do é revoltado, não gosta de conversar, não gosta disso, não gosta daquilo. Isso. Talvez precise a gente buscar mais informação antes. Ter esse olhar diferenciado, acolhedor, né, empático. Nossa, muitíssimo obrigada mesmo, Viviane, pela tua disponibilidade em vir aqui no dia de hoje, né? Que a gente sabe que a agenda ela é corrida. Verdade. Quero dizer que a gente fica à disposição também, não só a você, mas para todo mundo que nos acompanha, né? Para falar mais sobre o assunto, para tirar dúvidas também, Isso. né? E, bom, vamos ficando por aqui. E aí eu gostaria que você deixasse sua mensagem final para a gente se despedir da equipe. Obrigada. Gente, assim, foi um prazer estar aqui com você. Agradeço demais esse convite. Eu sempre gosto de falar, né, sobre inclusão. Sigam as nossas redes sociais. Eu tenho Mais Inclusão no Mundo no Instagram, no Facebook. A gente tem o nosso site também, maisinclusão.com. Sigam o Movimento Orgulho Autista Brasil. Participem dessa nossa luta, né? A gente fala assim, às vezes as pessoas falam, é muito fácil fazer uma lei. É porque você não sabe o tempo que a gente leva. A gente leva 10, 15 anos para conseguir fechar, pegar uma lei. Então, participe. Quando você souber de alguma lei, por exemplo, essa lei do SUS, nós estamos discutindo, vá nas audiências públicas, né? Dê a sua opinião. Isso é importante a gente estar participando, a gente levando nossos estudantes para participarem disso. A gente está formando os futuros presidentes, deputados, senadores, Exatamente. governadores. Então, é importante eles conhecerem esse dia a dia. E nós que somos pais, cuidem de vocês, é importante a gente se cuidar, cuide do seu marido, cuide da sua esposa, a gente precisa sempre estar junto, a gente precisa ser um casal, né, para poder cuidar bem. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue. Então, procurem terapia também para vocês, para que a gente possa realmente auxiliar o nosso filho, independente da idade que ele tenha, e vamos lutar também por políticas públicas para os autistas que estão mais velhos, né, que vão crescer. Então, isso é importante a gente pensar também. Muito obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.